Visto de Fora. Olá, viva, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora, como sempre com a Begonha Iniguez e também com Olivier Bonamici. Bem-vindos. Bom dia. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Já repararam que houve uma jornalista norte-americana que eventualmente ouviu o Visto de Fora e fez uma espécie de Visto de Fora? Ela chama-se Clarissa Ward, é jornalista da CNN e fez um relato sobre o caos instalado no aeroporto de Lisboa. Se calhar somos mais ouvidos do que se julga, mas é um tema importante. Rapidamente, o que é que vocês acham desta, enfim, má publicidade de Portugal, o caos no aeroporto de Lisboa? Pois é uma pena. É uma pena porque, mas às vezes é verdade, Sérgio, às vezes que falei eu do aeroporto de Lisboa e Olivier também, exato. das nossas experiências ao longo dos últimos anos, e eu às vezes que os minutos que tive de esperar e depois quando nos aterrávamos também no voo doméstico desde Porto, as vezes que eu tive de aterrar na outra terminal, que demorei quase mais em chegar à terminal, do que praticamente o voo. É uma pena porque a imagem do país fica muito fragilizada e um país como Portugal que aposta tanto no turismo. Exato. Por isso que tem-se de solucionar-se ao tema do aeroporto de Lisboa. É urgente. Olivier, má imagem, não é? Que deixa... Sim, má imagem, mas ainda bem que as pessoas às vezes esquecem, vivemos num mundo em que as pessoas se esquecem que os jornalistas não são agentes de comunicação, do ofício do turismo, ou e ainda bem que há coisas negativas também. Ou seja, o trabalho de um jornalista não é só dizer o país é maravilhoso, este país é maravilhoso, tem boas praias, boa comida. Não, há coisas péssimas em cada país. Claro. Há coisas que são de lamentar. E isto, eu adoro quando há este tipo de jornalismo que nos faz lembrar exatamente isto, que não pode, e quando há unanimidade é uma ditadura. Portanto, eu acho que é bom haver este equilíbrio. Há coisas boas e é normal que se escrevem sobre, neste caso, Portugal, e há coisas más também que se escrevem e é normal sobre Portugal. E foi o caso de uma jornalista que não se esqueceu, estava no aeroporto, não se esqueceu da sua função e relatou, de facto, a situação muito complexa no aeroporto de Lisboa nos últimos dias. Vamos avançar para a análise aos principais temas europeus da semana. Euronet Plus. Tiveram muito calor, certamente, nos últimos dias. Portugal e a Europa afetada por uma onda de calor. Olivier, durante o inverno nós temos planos para o frio, as câmaras municipais, o próprio governo, há alertas incisivos. Perante este novo normal, com temperaturas quentes, onda de calor mais frequentes, terá que haver uma nova abordagem dos diferentes governos europeus para esta realidade? Sim, que isto é evidente. Ao mesmo tempo, isto é uma situação muito... ou seja, os cientistas estavam à espera que isto acontecesse, mas não tão cedo e não desta amplitude. E, portanto, também temos que não ser demagogos e deixar tempo às autoridades públicas, não é de adaptar, não é algumas medidas, não é? Mas esta manhã, quando vim trabalhar... ouvi na rádio francesa que, por exemplo, na cidade de Barcelona, em Espanha, há cada vez mais refúgios climáticos, ou seja, espaços públicos climatizados que acolham pessoas. E o objetivo da Calme Barcelona, que eu acho uma ótima medida, é colocar este refúgio, haver um refúgio pelo menos a menos de 10 minutos de cada pessoa em casa. E são este tipo de medidas, não é? Que vão ter que existir cada vez mais. Exato, a concepção da cidade tem que ser diferente. Não é? Exatamente. Outra medida também que eu vi, isto são medidas negativas, para se dizer, mas tem que ser tomada. Houve 4 departamentos em França, isto não é uma brincadeira, não? Houve restrições de água, porque, claro, aumento da temperatura, o que acontece, consumo exagerado de água, não é? E depois já não há água para as necessidades básicas. Resultado, restrições de água. As pessoas baixa a pressão da água, mesmo para tomar banho. Ou seja, isto não é uma brincadeira. E isto tem que haver uma resposta, porque depois, se toda a gente usa água como se nada fosse, não dá. Exato. E isto são os factos, já não há a questão mesmo do histerismo dos negacionistas do clima. Claro. Não, são factos, medidas que têm que ser rapidamente tomadas perante uma situação extrema. E achas, Begonha, que os diferentes governos estão a ter essa preocupação da necessidade de uma concepção diferente das cidades, medidas mais rigorosas para este, como dizia há pouco, novo normal, cada vez mais frequentes as ondas de
calor. Sem dúvida, mas não só é preocupação, Sérgio, é também tomar medidas, porque a preocupação existe. Só temos de ouvir os nossos políticos quando falam. Eles falam da sua preocupação, da preocupação dos seus governos. Mas Participam medidas em não estamos a ver, cimeiras não é? climáticas. Exatamente, mas falta chegar ao ponto das soluções, que é o mais importante, porque aqui há anos que estamos a falar, e também neste programa, das mudanças climáticas, do problema dos extremos, porque agora estes dias estamos com esta onda de calor, mas será até para a semana, mais ou menos, depois de aqui a 10 dias, pode mudar ao extremo. E Exato. então os políticos sabem que isto está a acontecer cada vez mais, porque não é normal no mês de maio chegar em Mora, por exemplo, aos 40 graus, Exato. ou em Santiago de Compostela, onde eu estou, ontem e anteontem os 34 graus, É 35 muito de quente para maio, temperatura. não é? No centro da Não é Galiza é muito lógico. quente. É muito quente e, além de tudo isso, é que temos de pensar o que dizia Olivier do tema da água, porque pensamos, não, como choveu muito em fevereiro, lembrem-se, Sim. em fevereiro tivemos cheias, umas cheias que temos de ter presente o que aconteceu, mas claro, com estas ondas de calor, tudo o que se acumulou no inverno consume-se rapidamente, portanto, as medidas devem ser extraordinárias e para mim é uma prioridade nacional e internacional, e a Europa deve apostar firmemente nisto. Aposta-se no que também ajudar a Ucrânia, Sim. o que ir da mão em tantos temas, Mas no olhar tema para do as clima, dificuldades dos próprios cidadãos e é uma dificuldade em enfrentar exatamente. estas ondas de calor cada vez mais Não, frequentes, e não é? os próprios políticos deveriam falar mais Muito bem. aos cidadãos de ter cuidados com este tema. Ir diretamente, até porque não o primeiro-ministro, Exato. a ministra do Ambiente, o primeiro-ministro, ir mais perto dos cidadãos e advertir sobre o que isto significa. E não temos ouvido assim com tanta frequência. Não, Fiquei esse alerta para a classe política europeia, porque temos de facto são cada vez mais frequentes as ondas de calor e tempo quente fora da altura, do momento em que é habitual. Olhamos agora ainda, claro, para a guerra na Ucrânia e com esta pergunta, Olivia: a Europa deve afinal falar com Vladimir Putin? Ouvimos há dias na Renascença Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, a sugerir isso mesmo, a considerar que foi um erro a Europa ter abandonado o diálogo com Moscovo. Esse diálogo tem de ser retomado? É o único caminho para resolver o conflito? É difícil responder a esta pergunta para um sim e um não. Para já dizer que é difícil negociar com alguém que quer a nossa destruição, não é? Portanto, pode parecer louco esta ideia da nossa destruição, mas recordem que a União Soviética desapareceu quase de um dia para o outro. Portanto, e eles querem a nossa destruição. Portanto, isto para já é difícil. Agora, claro que é evidente que há uma equação nova agora, que é os Estados Unidos desapareceram um pouco do dossiê ucraniano, não é? Sim. A prioridade é o Irão para eles. O que deixa, eu diria, mais espaço à Europa. E é essa a questão agora. Agora, dialogar, sim, talvez, mas primeiro com quem? Como é que pode ser esse diálogo? Exatamente. Não é? E o quê? Qual é a base? Qual é a base de diálogo perante alguém que se contradiz sempre, Vladimir Putin, porque muitas vezes quando ele mostra uma ligeira janela de abertura para o diálogo, depois bombardeia ainda mais e até às vezes dá a sensação, como aconteceu agora com a questão da Roménia, de querer alargar o conflito. Portanto, é muito complicado negociar com Vladimir Putin. No entanto, eu acho que neste momento não vejo outra solução. Neste momento não há outra solução. Resta saber, lá está, enquadrar e trabalhar bem para ver como é que se dialoga com o ditador russo. Boa pergunta, Begonha. Não sei se terás resposta. Como enquadrar um eventual diálogo com Moscovo, com Vladimir Putin, quando persiste na guerra, quando o objetivo é, como dizia Olivia, de alguma forma a destruição do nosso modelo e quando ainda recentemente tivemos, por exemplo, drones russos a atingir zonas habitacionais da Roménia, que é um país da NATO. Como enquadrar esse possível diálogo?
Vou responder com uma pergunta, como faria Vamos a isso. qualquer galego e qualquer minhoto, é dizer, qual é o papel da diplomacia? É a minha pergunta, é dizer, para que está a diplomacia? A diplomacia está para isto, é dizer, os diplomatas, e temos diplomatas excelentes na Europa, Então isso estão leva-me a para outra tentar pergunta. dar a volta, claro, Isso para leva-me a dar outra a volta. pergunta, Begonha. Então, do teu ponto de vista, a diplomacia europeia está a falhar? Não, está a falhar não. Acho que tem de ter muito mais protagonismo. Ok. É dizer, deve ter mais protagonismo. Temos essa sorte de ter uns diplomatas excelentes e então por que não falar com a Rússia? Claro que sim, concordo com Olivier 100%. É dizer, negociar, dialogar com o Putin é dificilíssimo porque ele não quer a paz. Mas gostei muito da entrevista ao Durão Barroso, parabéns à Renascença, porque ele dá chaves e eu concordo com ele. É dizer, é importante não deixar como morta, abrir de novo esta via da negociação da Europa neste conflito, diretamente tentar negociar com o Putin, abrir uma via de paz. Por que não? Não pode se deixar como morto ou como finalizado a hipótese de não haver acordo. Por que não? E depois que temos outra coisa que devemos aqui lembrar, e é que como temos claro, o Putin já está a beneficiar agora isto da guerra do Trump, com o Irão, não é? Porque parece que estamos a esquecer todo o tema da Ucrânia, mas agora, se nós vemos para as notícias dos últimos dias, até o portavoz e as pessoas mais próximas ao Trump estão a falar de um possível acordo no Irão. E então, se esse acordo se produzir, vai outra vez a guerra na Ucrânia vai voltar a estar na ribalta. Portanto, o papel da Europa e da diplomacia europeia é muito importante neste momento. E sim, eu apostaria por tentar que as negociações continuem. Sim, senhor. Veremos se avança então uma solução no campo diplomático. São os temas em análise na atualidade europeia, neste Visto de Fora, um programa Renascença em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Vamos olhar então para Portugal. Um recente estudo do Eurostat mostra que os portugueses trabalham mais horas do que a média europeia. Isto num país, Olivier, em que muito se fala da fraca produtividade. Como é que tu observas este fenómeno? Os portugueses trabalham mais do que a média europeia, mas a produtividade é mais baixa. Como é que tu enquadras este fenómeno? Para já dizer que este estudo mostra que não existe algo que é muito cultural, tem a ver com Portugal, que não há cultura como há nos países do Norte e um pouco também em França, por exemplo, que é o part-time. E mesmo quando digo part-time, inclui, eu diria, a semana de 4 dias, não é um horário adaptado, não é bem part-time neste caso, mas é um horário adaptado. Portanto, em Portugal não conheço quase ninguém que trabalhe em part-time. Portanto, isto, claro, faz aumentar automaticamente a média e dos países do Norte faz baixar a média, não é? Muito bem. O segundo ponto que eu acho que não diz o estudo, que eu acho que é um fator que eu sempre me surpreendeu em Portugal, que para mim é uma das explicações também do volume médio ser elevado em Portugal de horas de trabalho, tem a ver que eu conheço poucas empresas em Portugal, do público e do privado, que pagam as horas extraordinárias. Isto é uma coisa que sempre me surpreendeu, mesmo na função pública. Conheço pessoas, como é óbvio, que trabalham na função pública em Portugal, e quando fazem horas extras, é muito raro serem pagas. E no privado também. Ora, isto é uma coisa para mim óbvia. Se os horários extraordinários fossem pagos em Portugal, como é óbvio, as empresas, se calhar, não davam tantas horas de trabalho às pessoas, não é? Isto é óbvio. É óbvio. E veja que pessoas, às vezes, que têm um horário de 10 horas de trabalho, trabalham 13 ou 14. E não recebem rigorosamente nada. Mas aumenta automaticamente
o número de trabalho. Isto é um fenómeno, é muito estranho, difícil de calcular, mas que é algo que raramente vi na Europa. Não se paga, ou raramente se paga os horas extras em Portugal. Estou a ver que é mesmo difícil de perceber por parte de um cidadão francês, neste caso francês e também com nacionalidade portuguesa, que é o Olivier. Begonha, também te provoca estranheza estes dados do Eurostat? Não me provoca estranheza. Deixa-me só dizer, porque há pouco não referi. Eu há pouco não referi, portanto, de acordo com este estudo, os trabalhadores portugueses cumprem em média 37,4 horas de trabalho por semana, a média europeia de 35,9. Fica aqui este esclarecimento. Portanto, não te surpreende. Sim, é um bom dado. Não me surpreende nada, e tenho de dizer outra coisa, que neste estudo que eu também vim da parte espanhola, não é? Os espanhóis também não cumprimos, é dizer, não estamos tan para trás como Portugal, mas non cumprimos, tamén ficamos lonxe, non tan lonxe. Mas por qué? Primeiro porque é verdade que traballan menos os traballadores do norte, menos horas, non que traballen menos, traballan menos horas e producen máis, e é verdade que a media está en 35. Por exemplo, en España, há empresas que se apostaran o das 35 horas, mas o normal son tamén 37 horas e meia, Atenção, é tamén o normal. Mas que acontece en Portugal? Eu acho que en Portugal agrávase todo isto por varias coisas. Unha delas, Sergio, porque a xornada é unha xornada partida. En España cada vez máis há o que se chama unha xornada intensiva, horario prolongado. É dizer, comenzar, por exemplo, 7 horas 45 minutos da mañá e acabar ás 15 horas 45, con un pequeno intervalo de 20 minutos, meia hora para tomar un café, un break, ou seja, o problema... uma sande, almoçar rapidamente. O problema não é as horas, é o tempo que se passa fora de casa. Sí, é isso? Exatamente. Para mí é un problema fundamental, porque se analizamos e avaliamos o que demora cualquier portugués en chegar ao traballo, chega cansado. O tempo que se para depois para os almoços, os cafeciños, depois prolóngase moito no tempo a xornada laboral, há unha política de estar moito tempo no traballo, e non por estar máis tempo no traballo se produce máis, non é? O medo tamén aos xefes demais. Por iso é importante unha xornada moito máis intensiva, menos prolongada non, un horario seguido, máis continuado, e que permita ter máis vida, conciliar máis a vida profesional coa vida pessoal. Eso é importante. E depois o que dicía Olivier, de que non se pagan as horas extraordinarias, é verdade. E depois en Portugal há outro problema, que como non chega o diñeiro, os salarios son tan baixos, moitas persoas teñen de ter un emprego adicional. Emprego adicional. E entón iso faz que as persoas estejam muito cansadas e produzam muito menos. Vai justamente ao ponto que estava a dizer o Olivier, o caso de não se pagar horas extraordinárias num país de salários baixos prejudica a produtividade. Olivier, para concluir muito rapidamente. Sim, claramente. Sabemos que não é só isto, também há falhas de organização, falha de pouca planificação. E quando tu estás pior organizado, tu vais trabalhar mais. Portanto, isto também é um problema do país. Fica aqui feito este retrato. Por que razão os portugueses trabalham mais e a produtividade é menor? Tem, claro, muito a ver também com aquilo que se paga, com o nível salarial. Vamos avançar para o índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Eu reconheço que isto pode ser mais fácil para a Begonha. Eu peço desculpa, Olivier, mas destas palavras há duas que são sinónimos de altas temperaturas, de calor. Eu vou dizer de 4 palavras. Qual destas é que quer dizer calor? Canícula, caldo, mormanço e solar. Digam-me lá uma. Canícula. Certo. Olivier, queres tentar acertar? São as outras. Calina, portanto, canícula, peço desculpa, Begonha já disse. Caldo, mormaço e solar. Caldo. Não. Então o caldo de galinha. Caldo de galinha, mas não quer dizer, não é sinónimo de calor. Mormaço é uma expressão usada para designar o tempo quente, altas temperaturas. E a canícula também? Sim, canícula, acertaste, naturalmente. Portanto, mais uma vez, Olivier, gol da Espanha. Mas sabe que o canícula, que é a mesma palavra
todas as línguas latinas, seja a língua francesa. Sim, tem influência. Canícula é latim, em francês é canicula. Sim, é verdade. Então pronto, então se calhar foi aqui um empate e o VAR anulou o gol de Espanha. Não sei, fica o índice da totalidade desta semana. Temos que avançar para os negativos e positivos. Begonha, o teu negativo da semana? O negativo é que os ibéricos esta semana fomos protagonistas de algo non pelo mellor, non é? Porque os partidos socialistas dos nosos países foran alvos de buscas e é incrível isto destacouse moitísimo en España como nós temos este problema agora co antigo primeiro ministro español Zapatero, todo o escándalo das ollas que se encontraron a investigação, o posible caso de corrupción, mas é que non só iso, e que esta semana tamén, por outro caso judicial do posible financiamento ilegal e fraudulento do PSOE, do Partido Socialista Obrero Español, o Partido Socialista Obrero Español foi alvo de búsquedas e un día depois o Partido Socialista, o PS portugués tamén. Entón, que é o que está a acontecer? Que é o que está a acontecer con os partidos socialistas da Península Ibérica? Entón, para mí, isto fasme... O que dixemos semana pasada, e que deixame moito preocupada porque os cidadãos estamos a perder a confianza tamén na clase política, non é? Porque dixemos que é o que está a acontecer e pronto, é negativo. O universo socialista ibérico no negativo da Begonha, o teu negativo, Olivier? O meu negativo tem a ver com os negócios do ATL em Portugal. O ATL, que de facto não tem nada, como é evidente, contra as pessoas que lá trabalham, não é? Mas eu não entendo como é que em Portugal também... Olha, isto é uma coisa também rara na Europa, onde não é a escola que trata de acolher os meninos às vezes às 8h30 da manhã, mas é uma entidade separada que faz pagar aos pais. É completamente surreal. Só o conceito ele é surreal. E não entendo como é que porque isto é um orçamento, destrói o orçamento de várias famílias em Portugal. Porque em Portugal tu podes colocar uma criança na escola pública gratuitamente, por assim dizer, tudo bem, mas depois, se tu tens o horário de trabalho, e lá está, com as pessoas que trabalham muito, onde é que eles colocam de manhã as crianças? Num ATL. Ora, o ATL é uma fortuna. É uma fortuna num orçamento de familiares. Eu não entendo como é que não é o Estado, não são as escolas, claramente, que tomam conta das crianças cedo de manhã e depois do horário escolar. Para mim, isto é a República, como devia ser a República. Muito bem, Olivier, com o teu negativo, e é um ponto, sem dúvida, muito interessante. Mas vamos avançar para os positivos, Begonha. Pois o positivo é algo fantástico que acontece en Portugal. Vamos a isso. Eu quero facer unha homenaxe á viciñanza en Portugal. E dizer, eu teño a sorte de ter excelentes viciños. Ótimo. E que é incrível, é que en diferentes momentos da miña vida en Portugal sempre tive o apoio de veciños, de persoas que moraban próximas e tamén dos meus veciños. E neste caso eu teño de homenaxear a miña veciña Susana. Eu quero aquí homenaxear a ela, a miña veciña do primeiro andar. Por qué? Porque eu liguei para ela, lle expliquei un problema e lle pedín apoio para o meu fillo menor, para o Pedro, para dar un apoio extracurricular. Olla, está a ser ela con 3 fillos, unha vida complicadísima e todo. Diz, sim, vamos lutar pelo Pedro, eu vou apoiar o Pedro, lle vou dar estas aulas particulares e ele vai avanzar e vai aprobar. Pois certo, está a acontecer. Parabéns e de verdade eu estou agradecidísima porque aquí a relación que hai en Portugal con os veciños é moito próxima e ten moito a ver cos propios portugueses, así que estou moito contente e agradecida. Unha salva de palmas pela vizinhança em Portugal. Palmas, muito bem. Um elogio à vizinhança em Portugal, no positivo da Begonha. Vamos ao teu positivo, Olivier. O meu positivo é também particular, especial a Portugal, que eu nunca conheci em outro país, que é uma coisa que eu acho brutal, me faz sempre sorrir ou rir no carro. Sim. Que são as publicidades para os medicamentos na rádio. Ou seja, o que é surreal em Portugal é o fim do spot de publicidade, não é? Leem as indicações a toda velocidade, extraordinário. E, por exemplo, eu vou fazer agora, porque eu sempre sonhei fazer isto, então vou tentar, vou tentar fazer 5, 4, 3, 2, 1, 0. Em caso de uso para si, ter o sintoma, consulte o seu médico farmacêutico.
Podes repetir, desculpa, mas eu acho que tem jeito. Eu acho que tu tens jeito, podes repetir. Tem jeito? Sim, sim. É Força, que há força. dúvida para assistir então consulta o médico farmacêutico. Bom, Olha, Olivier, tentei. tens senhores responsáveis pela publicidade. Tem aqui o Olivier, que pode fazer muito jeito a alguns spots publicitários, mas é de facto impressionante. Também há, eventualmente. Agora fizeste-me rir. Eu podia terminar. Já podias falar também assim. Eu podia terminar este visto de fora, ou podia também pedir à Begonha para fazer um fecho desse género. Não, ele mas eu acho o que faz é muito bem. Ele difícil. o faz muito bem. Olivier, queres fechar o programa dessa forma? Então, muito obrigado a todos. Me parece por dizer que parabéns logo. E assim chegamos ao fim de mais um Visto de Fora. Olivier, Begonha, um abraço. Até para a Tchau, semana. tchau. Obrigado. Até para a semana. Bom fim de semana. Visto de Fora.